Vamos lá, página 27, cidade e campo, semelhanças e diferenças. Pessoal, lembra que a junção da cidade e do campo forma o que nós chamamos de município, tá? O município, ele é formado por essas duas partes, pelo campo e pela cidade, tá? Bom, eu vou ler aqui à medida que eu for lendo, eu vou explicando para vocês, tá joia? Então, vamos lá. O campo e a cidade são diferentes em relação às suas paisagens e ao modo de vida de seus habitantes, em função das atividades econômicas desenvolvidas em cada espaço. Galerinha, quando a gente pensa no campo e na cidade, a gente consegue enxergar muitas diferenças entre elas. Por exemplo, a gente observa que lá no campo as casas são afastadas umas das outras, na cidade elas estão perto umas das outras, nas cidades tem prédios, edifícios, no campo não existem edifícios. A gente observa que o número grande de pessoas andando pela cidade, no campo a gente não observa isso. A gente observa as ruas asfaltadas, no campo a gente observa que as estradas são de terra. A gente observa lá no campo uma paisagem mais natural, mais coberta de natureza. Na cidade nem tanto, na cidade é mais modificada pelo homem. A gente observa até em relação ao trabalho, como o trabalho é diferente lá na zona rural daqui da zona urbana. As profissões como são diferentes. A gente observa essa diferença na questão de diversão, pessoal. Como se divertem as pessoas que moram no campo e como se divertem as pessoas que moram na cidade. As pessoas que moram no campo andam a cavalo, elas passeiam pela propriedade, elas nadam, elas pescam. As pessoas que vivem na cidade, elas vão a shoppings, a cinemas, a museus, a parques. Então, nessas questões, a gente observa muitas diferenças. Agora, será que só tem diferenças? Vamos ler o próximo parágrafo para ver o que fala. Entretanto, podemos encontrar semelhança entre eles em muitas interações sociais e culturais, como no dia a dia escolar, pois tanto os alunos que moram na área urbana quanto os que moram na área rural se deslocam todos os dias da semana até a escola em que estudam, para conviver com seus colegas e aprender coisas novas. Então, o exemplo que a apostila deu para a gente aqui de semelhança, pessoal, é em relação à escola. Tem escola na área rural. Inclusive, aqui em Campos Gerais, tem várias escolas na área rural. Então, tanto as crianças da área rural quanto as crianças da área urbana, todo dia precisam se deslocar da sua casa até a escola para estudar. Agora aqui a gente tem 3 imagens, pessoal. A primeira imagem é lá dos ribeirinhos. Lembra que eu comentei com vocês que lá na Amazônia tem os ribeirinhos, que são aquelas pessoas que vivem à beira do rio e que lá, para elas, a vida é totalmente diferente da nossa, que lá, por exemplo, eles não têm o hábito de andar de carro. A maioria das crianças lá nunca nem viram carro. Eles têm hábito de andar do quê? O que é comum lá? Se eles vivem na beira do rio, é comum que eles andem de quê? De barcos e canoas, tá? Então, a primeira imagem, olha aí o transporte escolar deles. Aqui em Campos Gerais, qual que é o transporte escolar? É um ônibus. Agora, olha aqui qual é o transporte escolar. É um barco. Então, ó, barco realizando transporte escolar no município de Manaus. Manaus é a capital do estado do Amazonas, ok? Bom, a segunda imagem é a que mais parece com a gente aqui da Colibri, que é estudantes dirigindo-se à escola numa cidade que chama-se Sumaré, tá? Que fica lá em São Paulo. E a última imagem, pessoal, é uma imagem que retrata as crianças da zona rural indo para a escola. Muitas delas vão de ônibus, o ônibus vai passando e vai pegando as crianças, levando na escola.
Depois, na hora que acaba a aula, ele pega as crianças na escola e vai levando, deixando elas em casa, tá? Isso daqui é comum aqui em Campos Gerais, tá? O ônibus passar, ele passa primeiro na cidade, pega os professores e ele vai passando no caminho, né, até chegar na escola, vai pegando as crianças para levar para a escola, tá? Além disso, há interações econômicas entre campo e cidade, como produção de alimentos, fabricação de diferentes equipamentos e produtos alimentícios, vestuários, etc., que podem ser consumidos tanto pelas pessoas que moram no campo, quanto por aquelas que moram na cidade. Foi o que eu falei para vocês, pessoal. Quando a gente fala de interação econômica, quer dizer que a gente está falando de dinheiro. Então, por exemplo, é aquela questão de eu comprar produtos da zona rural e a zona rural também vir até a zona rural, pessoas, né? Pessoas da zona rural virem até a cidade, comprarem produtos, ou irem ao médico, irem à farmácia, irem a um dentista, né? Então, tudo aí envolve dinheiro. Então, a gente precisa pagar por aquilo que a gente consome. Então, a gente consome, a gente paga, seja na zona rural, seja na zona urbana, tá? Por isso que aqui fala de interações econômicas. Também é um tipo de interdependência entre a zona rural e a zona urbana, porque a gente compra produtos da zona rural e os habitantes da zona rural compram produtos que são vendidos na área urbana, ok? Então, virou aí, atividadezinha, vou explicar. Só que eu vou parar o meu vídeo aqui, porque eu tenho medo dele travar, e já volto pra gente fazer.